Oi meninas, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui. A Fernanda me convidou para falar com vocês sobre organização financeira, que é um assunto tão importante no empreendedorismo. Eu sou a Estela Mares, sou fundadora da SM Finanças. A minha formação é em administração pela Universidade de Sorocaba e também tenho especialização em economia financeira pela Unicamp. Então eu juntei o que eu aprendi na faculdade, na pós e o que eu aprendi também na minha experiência de trabalho, que sempre foi no financeiro, e comecei a falar sobre esse assunto que é super importante e que eu gosto demais. A nossa aula vai ser basicamente uma apresentação de slides, mas você não precisa se preocupar em anotar tudo, porque você vai receber esse material em PDF, tá certo? Então, vamos começar. Antes de você começar a sua organização financeira, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro, ter o mínimo de conhecimento. Segundo, paciência. Adquirir novos hábitos, principalmente se você não tem o hábito de lidar com o dinheiro ou registrar tudo que entra, tudo que sai. Você vai precisar de disciplina. Sem disciplina, nada disso será válido, tá? Tudo será em vão, todo o seu conhecimento, tudo que eu falar aqui nessa aula. E por último, criar uma rotina. A partir do momento que você tem uma rotina, você consegue se organizar e consegue fazer a sua organização financeira, tá bom? Nessa aula eu vou falar sobre 11 dicas de planejamento e organização financeira. Dica número 1. Separe a conta pessoal da conta da empresa. Gente, isso é o assunto mais solicitado no meu Instagram, que o pessoal tem mais dúvidas. Então você começa tendo duas contas bancárias, uma para cada finalidade, uma só para receber vendas e a outra só para você receber o seu salário, o seu prolabore, tá? Eu sei que no começo pode dar um pouquinho de trabalho, mas lembra do que eu te falei, você vai precisar de disciplina. E gente, não menospreze essa separação do dinheiro, porque muitas empresas vão à falência porque a pessoa confunde o dinheiro da empresa como sendo o seu dinheiro. E é totalmente diferente, tá bom? Totalmente. Dica número 2. Não dê o passo maior do que a perna. Gente, alguém pode não saber o que é dar o passo maior que a perna. É quando você tá começando e acha que seu negócio vai explodir de uma hora para outra, tá? E aí você começa a investir sem controle, começa a fazer dívidas e às vezes você nem fez uma análise de mercado, você não fez um planejamento estratégico para ver se realmente tem demanda para aquilo que você está fazendo no investimento. Então, você vai acabar contraindo dívidas fazendo dessa forma. E esse é um erro que não é financeiro, ele é um erro estratégico, porém ele impacta muito no seu caixa. Tá? Então, antes de qualquer decisão, avalie muitos números, tenha muito claro quanto você pode gastar, até quando você pode se endividar. Número 3. Tenha controle total do seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa, e você precisa saber cada centavo que entra e cada centavo que sai. Gente, isso não é brincadeira. Você pode não ter o hábito, você pode fazer algumas coisas, você pode até fazer no feeling, no achômetro. Porém, finanças nunca pode ser feita ou controlada no achismo. Você precisa ter os números, porque os números eles são claros, sabe? Eles vão mostrar para você a real situação da empresa, tá? E até coloquei aqui, ó, que a falência de uma empresa consiste em vários erros, principalmente o financeiro. E uma delas é a falta de controle do fluxo de caixa, tá? E se você tem dúvidas de como fazer esse controle, eu indico muito que você utilize um sistema online. Porém, tem muitas pessoas que preferem planilha, principalmente porque é gratuito. Então, se você está começando agora, se você tem pouca movimentação, você pode sim começar com uma planilha. Tá? Ela não vai te dar muitas informações para tomada de decisão, mas vai te ajudar a controlar o fluxo de caixa. Agora, se você já tem bastante movimentação, bastante vendas, eu indico que você já vá para o sistema, porque você vai conseguir organizar as informações de forma melhor. Ele te dá gráficos, te dá relatórios.
Então fica muito mais simples e menos trabalhoso, sabe? Você vai precisar de menos tempo para alimentar essas informações do que se você tivesse muitas planilhas, tá certo? E, detalhe, hoje em dia existem diversas opções no mercado, você paga baratinho por mês e consegue ter um sistema online na sua empresa, tá? Lá no meu Instagram tem um post onde eu dou detalhes de vários deles. Dica número 4. Estabeleça uma rotina financeira. Isso vai depender muito do formato do seu negócio, da movimentação atual do seu negócio, né? Então, se tem bastante movimentação, se tem pouca movimentação. Então, para você controlar o financeiro, você pode estabelecer, por exemplo, um dia da semana para sentar e fazer todo o controle do fluxo de caixa. Mas se você acha que não é necessário uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Se você tem bastante movimentação, com certeza você vai precisar fazer esse controle diariamente. Então, isso vai de cada necessidade e do que funciona para você, tá? Do que dá certo na sua rotina. Então, assim, não existe uma regra geral, tá? O importante é que você tenha controle de cada centavo que entra e cada centavo que sai, tá? Então, se você perceber que a cada 15 dias você está esquecendo de fazer alguns lançamentos, de guardar comprovantes e que depois isso acaba deixando os seus números errados, tá? Então, lógico que você vai precisar fazer todos os dias, entendeu? Então, isso vai da necessidade de cada empresa. Número 5. Tenha um planejamento financeiro. Tem um ditado, né, que diz que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Quando você tem um planejamento, você sabe aonde você quer chegar, você sabe qual é o seu objetivo, você faz detalhado as metas que você precisa alcançar para chegar naquele objetivo, tá? E todo mundo precisa ter um planejamento financeiro. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira tirar um prolabore de R$5.000, mas no momento você não consegue tirar esse valor, até porque a sua empresa não está faturando isso, tá? Então você vai estabelecer, olha, eu quero estar tirando R$5.000 de prolabore daqui a 1 ano e meio. Quanto você precisa faturar mês a mês para daqui a 1 ano e meio você conseguir tirar 5.000? É esse planejamento que eu falo. Eu preciso comprar um equipamento que custa R$10.000, tá? Mas eu consigo ficar sem esse equipamento durante 1 ano, no mínimo, aliás, no máximo. Então, quanto você vai ter que guardar por mês ou quanto você vai ter que faturar por mês para que você consiga comprar esse equipamento? Tudo isso envolve planejamento, gente, tudo. Dica número 6. Revise as suas contas, tá? Tudo que você fizer pagamento, veja se você não está pagando a mais, veja se aquele serviço é o que você contratou. Se você tiver a possibilidade de renegociar tarifas e taxas, pedir desconto, pedir isenção, tá? É muito importante, porque isso com certeza vai impactar no seu caixa, mesmo que seja um valor pequeno, tá bom? Dica número 7. Fique atenta aos prazos. Ninguém gosta de pagar multas e juros por atraso de pagamento. Mas muitas pessoas acabam fazendo isso por falta de organização, tá? Então, você pode ter uma pastinha no seu computador, onde você organiza as contas por vencimento, pode ser por dia, por mês, aí vai do modo que você prefere. Se você tiver um sistema de gestão, todos os dias vai aparecer para você o relatório de contas a pagar e a receber, então fica muito mais fácil, né? E agora, se você prefere uma administração física do negócio, você pode comprar aquelas caixinhas de duplicatas numeradas e imprimir as contas e colocar no dia do vencimento, daí todo dia você precisa ir lá e olhar a caixinha, tá bom? Número 8. Acompanhe a movimentação bancária. O que acontece? O fluxo de caixa, ele é tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. Então, isso também inclui a movimentação bancária, né? Ela faz parte do fluxo de caixa. E muitas pessoas acabam esquecendo de fazer essa conciliação. Alguns sistemas online
já tem integração com vários bancos, tá? Então você registra a sua conta lá, faz uma integração e aí automaticamente os valores que estão no banco vão para o sistema e aí você só precisa selecionar qual é o tipo de conta, qual é o mês de referência, essas coisas assim, tá bom? E aí isso ajuda demais, porque aí você não esquece de registrar. Por isso que o sistema, gente, é muito bom, tá? Pensem nisso, já tenha isso em mente. Dica número 9. Tenha uma reserva de emergência. Gente, enquanto eu tô gravando esse vídeo, alguns lugares ainda estão em quarentena, a pandemia do coronavírus está, né, no mundo inteiro praticamente. Então, essa pandemia veio para mostrar o quanto é importante você ter uma reserva financeira, né, uma reserva de emergência. Por quê? Porque muitas pessoas, principalmente empresas, né, empresários, acabaram tendo que fechar as portas porque não tinha uma reserva. Ou tiveram que recorrer a outro tipo de renda porque não tinha uma reserva pessoal, tá? Então, qual é o valor ideal de uma reserva de emergência de uma empreendedora? É de 1 ano dos seus gastos pessoais mensais. Então, se você tem um gasto mensal de R$ 3.000 por mês, é esses R$ 3.000 que você precisa para sobreviver na sua casa, fazer compra, pagar aluguel, pagar prestação de carro, esse tipo de coisa, você vai precisar de uma reserva financeira de 36 mil, tá? É fácil construir essa reserva? Não, mas você precisa ir construindo um pouquinho a cada dia para não ficar na mão caso ocorra alguma coisa parecida com o coronavírus, essa pandemia, ou alguma outra situação onde você precise do dinheiro e não possa tirar da sua empresa. Falando sobre a reserva, não é só você que precisa de uma reserva, a sua empresa também precisa, tá? E essa reserva, ela é diferente do capital de giro, porque o capital de giro é um valor que você precisa ter em caixa para pagar as contas do dia a dia, até você receber as suas vendas, até você receber do cliente ou da plataforma de pagamento, por exemplo. Então, são dinheiros diferentes, tá? Você precisa ter uma reserva de emergência além do seu capital de giro. Dica número 10. Analise os seus resultados. De nada adianta ter tudo organizado, ter controle de tudo, você controla cada centavo que entra, cada centavo que sai, se você não analisa os seus resultados. Lembra que a gente falou do planejamento? Que você precisa ter um norte, né? Ter um caminho para seguir. Você precisa analisar os seus resultados para saber o quão perto ou o quão longe você está do resultado que você espera, daquilo que você projetou para sua empresa, tá? Então, vamos supor, no mês que vem você pretende ter um lucro de R$ 2.000, tá? Chegou lá, esse lucro não é de 2.000, é de 1.000. Então, você está um pouco mais longe do seu objetivo. E por que que foi? Por que que você teve um lucro só de R$ 1.000 e não de 2? Teve alguma coisa que teve um impacto negativo nisso? É isso que você precisa analisar todos os meses. Então, espera fechar o mês, sei lá por dia 3, dia 5, você já pode fazer a análise do resultado do mês anterior. Mas isso, para que isso aconteça, você precisa estar com todos os seus números em dia, tá bom? Dica número 11. Adquira conhecimento na área financeira. Primeiro, que nenhum tipo de conhecimento é perdido, tá? Segundo, que mesmo que você não lide com a área financeira, não seja a sua área de atuação, você precisa ter um conhecimento mínimo, até para você contratar uma pessoa e saber o que você pode cobrar dela, tá? Então, você precisa saber muitas coisas do seu negócio, algumas variáveis que impactam no seu negócio, desde custo, preço, prolabore, capital de giro, entre outros assuntos. Você não vai precisar dominar, ser o expert das finanças, mas você precisa saber um mínimo para gerenciar o seu negócio e para que ele seja saudável financeiramente, tá? Essas foram as 11 dicas de organização financeira. E agora eu vou continuar falando aqui sobre o que você precisa saber para gerenciar de verdade as finanças do seu negócio,
tá? Ter clareza dos números, saber para onde você está indo, sabe? Não andar na escuridão, é essa a palavra. Então você vai precisar saber sobre reserva de emergência, sobre onde aplicar o dinheiro dessa reserva de emergência, tudo sobre fluxo de caixa, vai precisar saber o que são gastos, tudo que envolve, custos e despesas fixas e variáveis, porque esses custos e despesas impactam no próximo tópico, que é como precificar produtos e serviços. O que é o ponto de equilíbrio? Como definir uma meta de vendas baseada nos seus custos fixos e no seu ponto de equilíbrio? Como calcular seu capital de giro e onde você obter dinheiro para o capital de giro, caso você ainda não tenha? Como você se livrar das dívidas, se por acaso você está endividado? Como e onde obter crédito para o seu negócio, para investimento? E como separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa? Isso eu já falei rapidamente com vocês, mas é de extrema importância também, tá? Eu tenho um produto digital chamado Manual de Finanças para Empreendedoras. Esse manual, ele tem todos esses assuntos que eu citei, que você precisa saber para dominar as finanças do seu negócio. E ele vem com alguns bônus. Vem com 3 planilhas, a planilha do fluxo de caixa, do DRE e da precificação. Todas elas acompanham um vídeo explicativo, então você não vai ficar perdida. Você vai saber como preencher certinho para ter os resultados. Tem alguns materiais de apoio, como checklist, tabela para anotar os custos fixos, documento para avaliar um sistema de gestão, tabela para anotar os preços e um planner semanal. Tá? Então, esse manual, ele tem um preço super acessível. Hoje ele custa R$ 197,00. E assim, o valor que ele traz para quem não tem conhecimento de finanças é algo assim surreal. Então eu coloquei aqui alguns depoimentos de quem comprou e amou o manual. Então são 5 depoimentos de pessoas que compraram e tiveram os seus negócios transformados por esse manual, tá? Aí vocês leem com mais calma. E a novidade é que tem um cupom exclusivo de desconto da Fernanda. O cupom é de 5% e ela que vai divulgar para vocês o link e o cupom para vocês comprarem esse manual. Esse manual eu fiz numa linguagem super simples e objetiva. Eu sou muito simples, assim, muito rápido. Tanto que eu acho que eu até falei muito rápido nessa aula, mas é o meu jeito, assim, de ir direto ao ponto para não confundir a cabeça de vocês mais ainda, porque as finanças já é um assunto complexo, né? Então, a minha missão realmente é descomplicar as finanças para pequenas empreendedoras, para que isso deixe de ser um bicho de 7 cabeças e seja algo simples e prático. Eu espero que você tenha gostado da aula, que essa aula agregue na sua vida, no seu negócio. Não deixe de me seguir lá no Instagram, me mande por lá o feedback da aula. Se você comprar o manual, também me envie o feedback, porque é assim que eu consigo fazer cada vez mais conteúdo relevante no meu Instagram e também consigo aprimorar os meus serviços. Isso é tudo, um abraço e até a próxima!